Amanhã, 28 de julho, faz 80 anos da morte do mais famoso cangaceiro do Brasil. Herói ou bandido? Hoje, no Panorama, nós vamos falar dessa figura que se tornou um personagem da cultura popular. Vamos começar essa história em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a cidade que enfrentou o Lampião. Quem conta pra gente é a repórter Penélope Dias, da UERN TV. A terra do sal, do sol e da liberdade tem também uma história de resistência e valentia. No ano de 1927, o crescimento econômico da pequena cidade de Mossoró chamava a atenção no interior nordestino. Era uma cidade muito próspera aqui de comércio, né, de indústria. Que Mossoró foi um dos primeiros bancos, agências a ser instalado no interior do Rio Grande do Norte. Isso mostra como era grande aqui o movimento na cidade. Naquela época, o comércio de sal já era o maior do país. A população chegava a 20 mil habitantes. E atacar uma cidade com mais de 20 mil habitantes para cangaceiro não era uma coisa comum. Então eles levaram um tempo longo se programando, conseguindo armas e munição. Enquanto isso, chegavam os boatos aqui para a cidade, que os cangaceiros estavam se preparando para atacar Mossoró. Protegida por 4 torres das igrejas espalhadas pela cidade e pela padroeira Santa Luzia, Mossoró não escapou da invasão dos cangaceiros e do mais temido deles, Virgulino Ferreira, o Lampião. Ele cobrou do prefeito Rodolfo Fernandes a quantia de 400 contos de réis, o que equivale hoje a 20 mil reais, para que o bando não invadisse a cidade. O prefeito negou o pedido, alegando não ter dinheiro, e preparou a população para resistir ao ataque. O prefeito teve uma grande sacada. Quando ele começou a entender que era possível haver esse ataque, ele determinou às pessoas da cidade, quem não tivesse condição de se defender, que deixasse a cidade. Foi nessa estrada de ferro que mulheres, idosos e crianças embarcaram em um trem para a estação de Porto Franco, lá em Areia Branca. Mas foi também aqui, nesses trilhos que hoje estão enferrujados, que o bando de Lampião colocou os pés pela primeira vez em Mossoró. E nessa igreja, São Vicente, os civis mossoroenses montaram as trincheiras para se defender do ataque dos cangaceiros. O lugar ainda guarda as marcas do conflito e hoje é palco de um dos maiores espetáculos da cidade, contando a história do dia em que choveu bala no país de Mossoró. Ainda hoje chove bala em Mossoró! Hoje recebemos o jornalista Arthur Aimoré, autor do livro O Outro Olho de Lampião, a imprensa e o cangaceiro, e Geraldo Antônio de Souza Júnior, criador do blog e canal do YouTube Cangaçologia. Você também pode participar dessa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo nosso Facebook e também pelo Twitter, com a hashtag Panorama TV Cultura. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Obrigado, é um prazer. Muito se discute sobre Lampião nessa questão, não é? Herói ou bandido, mas no tempo dele, o que ele foi? Ele foi, antes de tudo, ele foi um herói. Ele não tinha uma plataforma política, não tinha reivindicações políticas para a população que ele julgava defender, que eram os sertanejos, que eram vítimas de um regime de opressão causado pelo sistema do coronelismo. Os coronéis, como se sabe, no Nordeste, eles eram o dono da vida e da morte naquela época. Eles que impunham suas próprias leis, impunham a sua própria justiça e faziam com que a população oprimida, o sistema de opressão, e essa população sertaneja sempre viveu numa situação de quase escravidão pela ação da exploração dos coronéis. Lampião lutava contra esse regime que era quase comparado, inclusive, a alguns historiadores, a um regime feudal. Quer dizer, eles tinham um sistema de próprias leis, tinham a própria milícia e que eram, na verdade, donos da vida e da morte no sertão. Sim, na minha visão, Lampião, na verdade, foi um bandido a seu modo, né, à sua época, né? Era um sistema de cangaceirismo que era utilizado tanto pelos poderosos da época, pelos coronéis, por poderosos, né? E até pelos padres, né? Se aproveitar dos civis, dos cangaceiros, dos jagunços, né? Então, naquela época era comum ser cangaceiro, era normal ser cangaceiro, né? Era uma espécie de profissão no Nordeste. E assim surgiu o cangaceirismo, né? E Lampião foi seu maior representante nessa época. Agora, quem era o homem, né, Virgulino Ferreira da Silva? Quem era esse homem antes de se tornar Lampião?
Ele começou, o pai tinha um pequeno sítio na fazenda, próximo à fazenda, uma grande fazenda, e ele era um almocreve. Almocreve é aquela profissão que levava víveres e levava peles e levava, enfim, produtos da roça para vender nas cidades. Ele passava com lombos de burro e passava meses no interior no Nordeste, principalmente no interior de Pernambuco, ele ia até a Bahia, levando tropa de burros com os produtos que produziam na roça. Então, essa profissão, a palavra é de origem árabe, né? Mas que se dizia que era almocreve. E com essa, ele, a partir dos 15 anos, até os 18 anos, quando ele entrou no bando do Senhor Pereira. O Senhor Pereira era já um cangaceiro muito famoso e que tinha um bando já razoável de cangaceiros. E ele aprendeu tudo que ele sabia com o Senhor Pereira. E esse cangaceiro, no final da vida, se retirou para Minas Gerais, onde se tornou um pacato criador de gado. Agora, assim, qual é o motivo principal que fez com que ele criasse o seu bando? Assim, na verdade, assim, ele se envolveu com a questão, né, com um vizinho de cerca, de propriedade, né, chamado Zé Saturnino, né? Então começou desavença, insultos, né, agressões, até que chegou ao ponto de trocarem tiros, né? Então, resultado, Lampião, ele, junto com os irmãos, começou a se confrontar com o vizinho, Zé Saturnino, né? Então, daí gerou todo o confronto, toda a história, né? Os pais foram se obrigados a se mudarem, né? Moravam num sítio chamado Passagem das Pedras, depois foi para outro sítio, né? Nas proximidades de um povo chamado Nazaré, um local chamado Poço do Negro, e depois, posteriormente, foi para Alagoas. Foi quando aconteceu os acontecimentos, né? A mãe de Lampião morreu, Zé Ferreira, pai de Lampião, morreu também em Alagoas, né? E aí ele entrou definitivamente no cangaço, né? Antes dele passar pelo bando do Senhor Pereira, ele teve junto com o bando dos Pocinos, né? Já fazia cangaço antes de ingressar no bando do Senhor Pereira. Quer dizer, já existiam outras figuras, Sim, outros já cangaceiros muito existiam. antes. Sim, o Lampião não foi... Ele não foi o único cangaceiro, né? Mas foi o mais importante, o mais famoso. E por que o tornou o mais importante, o mais famoso? Justamente porque virou um mito, não é, Arthur? Porque ele se tornou um mito exatamente por isso. Porque ele, na verdade, ele tinha uma luta que era contra a opressão social. Ele queria terminar com o regime dos coronéis. Então, ele era admirado por isso, ele era destemido, ele era corajoso. E para os padrões da época, ele era um herói, né? Porque ele fazia uma luta contra as injustiças sociais, uma luta contra a quase escravidão dos sertanejos dentro desse contexto, né, do coronelismo. Então, ele tinha uma visão, ele era um planejador, ele era um estrategista e ele fazia coisas extraordinárias, porque lá dentro das condições locais, ele conhecia muito bem a região por causa justamente das viagens dele, quando adolescente, que levava os produtos lá como almocreve, para vender lá no interior do Nordeste, ele conhecia muito bem a região. E ele dominou toda essa região, que sabia exatamente como fugir, como a estratégia toda de luta. Estudou muito tudo isso, né? Muito inteligente. Ele planejava sempre os seus ataques. Agora, quando você ouve o nome Lampião, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Nós fizemos essa pergunta Brasil afora. Coragem, força. Era um cara que queria fazer as leis mudarem, né? Então, se era um revolucionário, era para melhor, né? Ele criou, na verdade, uma gangue. Né? E ele era o líder, como hoje muitos tentam ser líder. Só que ele era o líder, para mim, do mal. Ele foi um pouco herói, porque ele brigava contra o governo. Quem não briga contra o governo? Apesar dele ser bem mal, acho que foi uma mescla, é uma história bem interessante. Principalmente da mulher dele, que foi muito corajosa. Homem ruim, homem perverso. Todo mundo que fala do Lampião, fala mais com amor do que com ódio. Para mim, ele tem duas vertentes na história. Eu acho que para algumas pessoas ele pode ser um herói e para algumas ele pode ser um vilão. Tá aí, né? A pergunta foi feita lá para cima, no Nordeste, no Sul, e mostra justamente isso. A população se divide quanto à figura de Lampião, assim, na verdade, Lampião nunca lutou contra nada, contra o sistema, certo? Porque, ele, primeiramente, ele se aliou com coronéis do sertão, né? Se aliou com poderosos, né? Se aliou com políticos na época, né? Então, ele não tinha um ideal. O ideal do Lampião era o saque, era a diversão, era o... Eu posso falar você que
assim, manter o poder, né, na base do cangaceirismo, né? Lampião sentiu orgulho de ser um cangaceiro. Essa é a verdade. Eu discordo disso. Discorda disso, Arthur? Completamente, exatamente o contrário. Eu acho que Lampião, primeiro, hoje há várias versões, exatamente pelo processo de transformação mitológica hoje do Lampião, existem várias versões, várias vertentes em que dão essa versão de que ele era bandido. Ele não era um bandido comum. Não, isso todos os estudiosos... Não, jamais. Isso aí não estão falando sobre isso. Não, nesse sentido você está dizendo que ele fazia por diversão. Não. Ele tinha uma lógica, ele tinha uma missão, ele se dava uma missão. Exatamente de combater a injustiça no sertão. Esta era a missão dele. Então, assim, professor, assim como ele combatia a injustiça, ele fazia injustiça com os pobres. Agora, como é que eles do grupo se enxergavam, né? Assim, deixando de lado como as pessoas enxergam ele, como o grupo se enxergava? Ele se enxergava exatamente com esta missão, a missão de justiceiro. Ele não tinha ideologia, mas ele tinha um propósito. Ele tinha uma bandeira, que era exatamente a de contribuir para acabar, ameaçar, infligir aos coronéis uma determinada reação, uma determinada guerra para que eles acabassem com esse sistema. E assim, cada cangaceiro tinha sua motivação, né? Foram vários motivos que levaram homens assim incorporar o cangaceirismo, né? Então, um deles era a vingança, outros para se esconder da polícia, né? E vários outros motivos, né? Para entrar no cangaço, né? Bom, são muitas as histórias de Lampião, não é? Sim. E uma delas quem conta pra gente é o consultor político Gaudêncio Torquato. O pai dele fazia parte da Força Volante que procurava Lampião. Lampião começou a assaltar lá no extremo oeste do Rio Grande do Norte, sítios, fazendas, pequenas cidades. E em Luiz Gomes, ele tentou subir a serra, mas aí ele descobriu que a padroeira era a senhora Santana. Quem era a senhora Santana? A madrinha dele. Ele disse, eu não vou assaltar a cidade da minha madrinha. Meu pai, Gaudêncio Torquato, já estava organizando a resistência contra Lampião. Lubrificou o Bacamarte, todo mundo mas, graças a Deus, não houve, portanto, esse embate. Pois é, salvo pela Santa, né? Aproveitar então para falar que relação eles tinham, então, Lampião e seu bando com a religião, porque lá em Mossoró até hoje tem as marcas de balas ali na igreja, né? No caso da história que o Gaudêncio contou, não, a cidade não foi invadida justamente porque era de sua padroeira. Então, justamente o misticismo, a religiosidade do sertanejo, né? O sertanejo em si é um povo religioso, né? E Lampião e os cangaceiros não eram diferentes. Eram sertanejos, né? Foram incorporados ao cangaço. E assim viviam, né? Então eles paravam, rezavam, né? Combatiam, logo após um combate parava para rezar, para agradecer os resultados, né? Então tinha essa questão da religiosidade na época do cangaço, né? Não parou de existir. A mesma religiosidade que existia no sertanejo do Nordeste, naquela época, né? Eu concordo. O Lampião era um homem místico. Ele andava com as medalhas dos Santos de Santana, andava com a medalha, e ele era extremamente religioso. Ele realmente rezava e ele acreditava. Ele tinha um grande amigo, que era o padre Cícero, padre Inciso, que dava a ele alguns conselhos e tal. Ele nunca se colocou contra nenhum tipo de animosidade contra a igreja, nunca. E ele foi um homem extremamente generoso. Ele era um homem generoso, porque quando ele fazia os assaltos, ele distribuía o butim entre a população pobre. Ele não ficava com o dinheiro, ele era uma espécie de Robin Hood, né? Então, assim, da história inglesa. Eu vou discordar do professor sobre o que ele está afirmando aqui, porque é o seguinte, Lampião e Padre Cícero se encontraram apenas uma vez na vida. Né? As demais são especulações, não houve outros encontros, né? Pelo menos oficialmente. O encontro entre Lampião e Padre Cícero ocorreu em março de 1926, quando ele foi ao Juazeiro, né, se incorporar aos batalhões patrióticos que dariam combate à Coluna Prestes na época. Né? Não combateu. E assim, não chegou a combater, mas ele partiu, pegou o armamento, pegou munição, pegou o dinheiro do governo, né, e seguiu em busca da Coluna Prestes. Quando chegou no Pernambuco, os antigos inimigos do Lampião não reconheceram a patente e atacaram o bando, né? Lampião já incorporado aos batalhões patrióticos. Então, a partir daí, o Lampião, não tendo a patente reconhecida, resolveu voltar para o cangaceirismo, para o banditismo, no caso rural, né? Bom, é uma história muito fascinante, não é? A do cangaço que desperta aí muitas paixões. E na nossa busca por entender sobre esse assunto, nós descobrimos um colega aqui da Fundação Padre Anchieta que pesquisou o assunto desde criança. Conte pra gente, Pedro Paulo.
Eu me interesso pelo estudo do cangaço, pela história do Lampião, desde os meus 8 anos de idade. Aquela peça de Ariano Suassuna, né? O Alto da Compadecida, que tem a figura dos cangaceiros, eu acho que isso despertou mais ainda. Foi quando eu tive acesso a um primeiro livro na escola e eu li alguma coisa sobre e me encantei. Me encantei pelo assunto, me encantei pelas roupas, pelo estilo de vida. Quando eu estive ali, de fato, aonde Lampião passou, aonde ele frequentou com seus cangaceiros, para mim foi eu imergir, foi eu mergulhar numa história que até então eu só conhecia através dos livros. O que será que desperta tanto interesse, mesmo tanto tempo depois, não é, Arthur? Pois é, exatamente a figura mítica. Ele tem uma força extraordinária porque ele representava uma indignação, ele representava um grito, né, de revolta contra a situação realmente de opressão do interior do Nordeste, que eram atrasados, o Nordeste nunca foi beneficiado, né, pelo governo, assim, em décadas e décadas de esquecimento. E aí ele era um grito de revolta, o Lampião tinha um grito de revolta. E aí a gente, analisando a figura dele, que ele realmente não era um bandido, ele era, antes de tudo, um herói e um resistente à opressão. Lampião, assim, Lampião era um cangaceiro, né? À sua época, a seu modo, né? Entrou para o cangaço por quê? Em busca de vingança, segundo ele, né? Dos inimigos. Vingança essa que nunca foi concluída na história, né? Todos os grandes inimigos de Lampião morreram de velhos. Nunca foi concluído e ele nunca foi julgado, não é? Ainda tem essa. Isso também é interessante. O processo, né, que a Promotoria Pública de Alagoas acabou instaurando, né, um inquérito policial, evidentemente depois o processo, e até hoje se acumulam mais de 50 volumes, e ele nunca foi julgado pela Justiça por falta de provas. Assim, na verdade, não foi só um processo, foram vários processos. Né? No Mossoró, Rio Grande do Norte, há um processo aberto, né? No Pernambuco, Garanhuns, há outro processo aberto, né? Então, são vários processos em andamento. Né? E ele não foi julgado por quê? Porque foi morto em Angico, no dia 28 de julho de 38, né? Ele, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros do Bairro Lampião, né? Vamos aproveitar e falar daquelas imagens. Já apareceram um pouquinho daquelas imagens aí ilustrando a nossa conversa. São imagens do documentário Lampião, o Rei do Cangaço. As imagens foram feitas entre 1936 e 1937 por Benjamin Abraão. O material depois foi censurado, ficou anos aí nos porões da ditadura e restaurado pela Cinemateca. Como que foram esses registros? Em quem eram os documentaristas desse tempo? Você quer falar? Assim, na verdade, o documentarista quem foi? Foi Benjamin Abraão Khalil Bhutto, né? Um sírio-libanês, né? Que chegou no início do século no Brasil e foi morar no Juazeiro, né? A fama do Padre Cícero, naquele tempo, a ascensão do Juazeiro, né? E ele se dirigiu ao Juazeiro. Então, chegando no Juazeiro, ele ficou destacado no meio da população. O Padre Cícero manda chamar aquele homem à sua presença e quer saber quem ele é, né? Então, Benjamin Abraão se identifica como um filho de Belém, a terra de Cristo, nascimento de Cristo, né? Então, automaticamente, ele passou a conviver na casa paroquial junto com o Padre Cícero, né? E tornou-se um ajudante de ordens do padre. Após a morte do padre, ocorrida no dia 20 de julho de 1934, Benjamin Abraão procurou outro recurso para sobreviver, né? Então, no plano dele seria o quê? Fotografar e filmar Lampião, coisa que ele conseguiu em 1936. Filmar e fotografar o Lampião. Que são há uma únicas certa divergência imagens, nisso, então. Você me desculpe. Não, tudo bem, estamos para debater o assunto. Eu acho que tem também muita divergência, justamente porque é uma história também que faz muito tempo, que tem várias vertentes, tem várias interpretações. Já era fotógrafo, tinha um estúdio em Fortaleza e ele foi contratado por um cineasta alemão. A história é um pouco diferente. Foi contratado por um cineasta alemão. O meu livro descreve em detalhes e com comprovações, com documentos. Ele foi contratado para exatamente filmar Lampião, que até então Lampião nunca dera uma entrevista na vida, Lampião nunca fora filmado ou fotografado. Então, assim, em suas ações. Eu respeito, Lampião fez mais de 200 assaltos. Eu respeito. Nós vamos precisar fazer um intervalinho aqui, a história é longa, né? Tem mais aqui que eu gostaria de trazer para vocês, mas no próximo bloco a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre os 80 anos da morte de Lampião. Com a gente, o jornalista e escritor Arthur Aimoré e o pesquisador Geraldo Antônio de Souza Júnior.
Doutora, aqui no seu livro Outro Olho de Lampião, a imprensa e o cangaceiro, você mostra justamente que a imprensa também se dividia em relação a esse assunto. Cada um também tinha uma interpretação diferente, não é? Havia uma dicotomia entre os jornais do Nordeste e os jornais do Sudeste. Os jornais do Nordeste, normalmente nominados pelos coronéis, muitos deles proprietários de jornais ou que tinham interesses ou faziam pressão político-econômica sobre esses jornais, davam uma visão de Lampião como se fosse um fascínora, como se fosse um bandido da pior espécie. E que assassino, bandido, fascínora sangrento, os jornais chamavam o Lampião. E no Sudeste, um pouco mais afastado daquela realidade, menos dependente do sistema, né, eles contextualizavam. Eles diziam que os Lampião era um problema social, né, representava ali uma questão social e que era preciso, primeiro, dar condições, né, de investimentos na infraestrutura do Nordeste, de saúde e tal, para que o chamado cangaceirismo não proliferasse, não continuasse como única forma de luta. Agora, o seu livro aqui traz várias citações interessantes. Entre elas fala, tem as roupas, né, que são um capítulo à parte. Tem um trecho aqui no livro que diz o seguinte: na cabeça, grande chapéu de couro macio de veado, batido na frente e atrás, com ornamentos de correias, bordas de algodão, e por aí vai. Quer dizer, chama muita atenção essa parte das roupas. Eles faziam as próprias roupas? Como que era isso? Assim, na verdade, Lampião costurava, fazia artefatos de couro, né? Outros cangaceiros também faziam, né? Mas quem incorporou a estética do cangaço, quem mudou a imagem do cangaço foi Dadá. Sérgio Ribeiro da Silva, mulher de Corisco, cangaceiro Corisco, né? Então, a partir de 1930, com a entrada da mulher no cangaço, começou a acontecer as alterações, né? As vestimentas foram sendo alteradas, os bonés foram sendo enfeitados, as cartucheiras, as mandalas, as estrelas Salomão no chapéu. Então, assim, começou a estética do cangaço a acontecer a partir do ano de 1930. Justamente com as mulheres, né, também, sim, com as mulheres. Há uma história de que não só Dadá, mas também a Maria Bonita fez uma contribuição extraordinária para a estética do cangaço. Sim, vários confeccionavam. Então, né? Então ela, uma ocasião, que o Lampião invadiu uma vila e saqueou, o bando saqueou uma loja de tecido. E aí levou vários panos, vários fardamentos de cor azul. E aí foi toda uniforme, aí toda a tropa passou a ter uniforme costurado pela Maria Bonita e pelo Dadá. Vamos então falar um pouquinho da Maria Bonita, a personagem feminina mais importante da história do cangaço. Ela abandonou o marido e entrou no bando de Lampião porque quis. Quem conta pra gente é a jornalista Adriana Negreiros, que lança o livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, pela Companhia das Letras. A Maria entrou no cangaço e, com isso, inaugurou-se uma nova fase do grupo, que foi a fase em que as mulheres passaram a acompanhar os cangaceiros. Até então, nunca uma mulher tinha acompanhado um grupo de cangaceiros. A Maria foi a primeira e ela entrou no cangaço porque quis, mas essa não foi uma regra. Depois dela, muitas outras mulheres entraram no bando, não porque queriam, mas porque foram raptadas, algumas delas ainda muito jovens, crianças com 11, 12 anos, como foi o caso, por exemplo, da Dadá, mulher de Corisco. Portanto, a história das mulheres no cangaço é uma história de extrema violência, de grande opressão. É uma história de opressão. A Adriana lembra que essas mulheres sofriam violência de seus maridos, que muitas vezes não tinham escolhido, e da polícia também, que tratava essas cangaceiras como bandidas e não como vítimas. Assim, na verdade, assim, ao olho do sertanejo, do nordestino, do Brasil, no modo geral, a cangaceira simplesmente era a companheira do cangaceiro, né? Elas não lutavam, como a história fala, trocavam tiros, né? Salvo algumas exceções, né? Dadá chegou a trocar tiro com polícia. Agora, se não há na história do cangaceirismo outras histórias que colocam a mulher na linha de frente, trocando tiros com polícia. Não existe isso aí, né? Eu estudo o assunto há anos e firmo o que eu estou falando aqui. Mas as minhas fontes, que são fontes primárias, dizem ao contrário, que Maria Bonita tinha um Parabellum, tinha um revólver Parabellum, sim, e que ela participava das lutas, sim, participava das refregas. Não de combates. Né? Todas elas tinham armas curtas para a defesa pessoal, para eventualidade, mas não participavam de combates. Né? Não há registro sobre isso aí. O único registro que existe é o que Dadá lutou contra forças volantes.
Né? Fora isso aí não existe outro registro. Entre muitos feitos de Lampião, tem mais um. Dizem que a música Mulher Rendeira foi composta por ele. Vamos ouvir um trechinho antes de comentar? Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, e a pequena vai no bolso e a maior vai no baná. Se chorar por mim não voz de fica Volta Seca só, também dos cangaceiros do bando. Verdade ou mito? Hein, eu tenho uma versão que é documentada de que Lampião estudou até o 3º ano primário, portanto ele sabia ler e escrever muito bem. E ele tinha uma avó, que é a Chica Jocosa, que tocava piano. E ele gostava muito de piano e aprendeu algumas notas com a avó. E gostava muito de música, o Lampião gostava muito de música. E ele, então, essa avó, junto com ele fez a letra e a avó fez a música. Esta é a minha história, a minha versão. Não existe outras interpretações sobre isso. Essa que o professor acabou de falar é uma das versões que existem sobre a música, né? Só que essa música tem várias versões. A letra modifica, né? Sim. Inclusive, em 1953, o Volta Seca assumiu a autoria, né? O ex-cangaceiro do Lampião chamado Volta Seca, Antônio dos Santos, ele assumiu, por sinal até gravou essa música, né? No LP da Toda América, e assim, assumiu a autoria, como se fosse ele o autor da letra. Essa versão que Exatamente, nós foi apresentada agora aí, né? Quando, na verdade, não foi Volta Seca, né? Essa música era cantada no cangaço, inclusive por outros bandos cangaceiros, né? Então, há certa dúvida sobre isso aí, né? Dona Jacosa, a avó de Lampião, segundo uma das versões, Lampião fez essa música para a Dona Jacosa, né? Que era a avó materna de Lampião. Mas nada que comprove isso, né? Porque essa música era cantada por outros bandos cangaceiros. Agora, vou trazer aqui um outro legado aqui também, né, do cangaço. O ator Dionísio do Apode, que interpreta Lampião no Nordeste, ele lembrou de um importante legado do cangaço. Nós temos aí Imagine o Nordeste sem um chachado, sem... Claro, a literatura de cordel já existia, mas ela foi muito mais fortalecida porque as notícias da época, como existiam poucos jornais, eram dadas, as pessoas ficavam sabendo dos feitos de Lampião e seu bando através da literatura de cordel, através da poesia, por isso que tem muito mito, né, que o poeta ele tem uma licença poética e floreava, né, e contava, às vezes até coisa que não existiam, mas coisas que viraram mito, né? Acho que vale a pena chamar a atenção, não é? Do reflexo do cangaço na cultura, que é riquíssimo, não é? É riquíssimo. Hoje, todas as expressões da arte brasileira têm a figura do Lampião e do cangaço como um motivo muito importante. E hoje, Lampião é realmente o maior mito no imaginário popular do Brasil. E assim, o cangaço está ligado diretamente à cultura nordestina, né? Então, onde se fala cultura nordestina, existe o cangaço acoplado. Faz parte da nossa cultura, da cultura do nosso povo do Nordeste, né? Então, o que acontece? O cangaceirismo ele foi um divulgador da cultura nordestina. Então, assim, o chapéu de couro do cangaceiro faz parte, é um dos símbolos da cultura do Nordeste, da história do povo, né? Tanto que é mito, né? Que tem gente que diz que Lampião não morreu, não é? Sim, exatamente. É uma versão que fala que ele fugiu para Minas Gerais, né? E quem pesquisa sobre o assunto sabe que isso aí não é verdade. Não é verdade. Essa não aconteceu. Lampião foi morto no dia 28 de julho de 1938, na Grota do Angico. Nós vamos precisar andar mais nessa história aqui para chegar ao fim, então, finalmente. Quanto que o governo precisou se mobilizar, então, para acabar com o Lampião foi caçado durante 20 anos. Nunca foi preso. E ele foi caçado pela polícias militares, pela polícia de mais de 7 estados. E, inclusive, até pela Força Aérea Brasileira. Através dos aviões, a FAB tentava localizar o bando e bombardear o bando. Eles nunca conseguiram prender o Lampião. Agora, rapidamente, só trazendo essa história para hoje, né? Nós ouvimos hoje falar em novo cangaço, com os assaltos a caixas eletrônicos aí que acontecem em pequenas cidades. Tem alguma relação? Faz sentido essa comparação? Nenhuma relação. Vocês concordam nisso? Trazendo para hoje, não há nenhuma relação. Isso é um crime comum, um crime contra a propriedade, não tem nada a ver com o que significou, com o que foi... o que representou o cangaço. Aí é uma outra modalidade, né? Aí é uma outra história, vamos precisar de um outro programa para falar sobre isso, exatamente. Não é? Assim, eu estou cansado de falar, cada cangaceiro daquele tinha a sua própria história, né? Então, assim, cada cangaceiro daquele dá um livro, dá um filme, a história, né? Vamos precisar encerrar aqui nossa conversa. Eu vou deixar aqui a dica de leitura, que tem mais sobre essa história. O Outro Olho de Lampião, a Imprensa e o Cangaceiro, do Arthur Aimoré.
Tem também o blog cangaçologia.blogspot.com, que tem também tantas outras curiosidades, Exatamente. não é? E o livro aqui, o Geraldo trouxe para a gente também sobre Lampião, Sua Morte Passada a Limpo, José Sabino Bassetti, Carlos César de Miranda Megali. Agradeço muito a presença de vocês aqui com a gente. Foi tempo curto para tanta história, não é? Muito pouco. Tem muita história para ser contada, né? Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Andresa. Obrigado. Fico muito feliz de ter participado do seu programa. Até uma próxima. Obrigada pela sua companhia. Até mais.